quem você ama sofrendo e você não pode fazer nada. Essa é o tipo da situação que eu preciso aumentar a minha fé. Eu lembro quando a minha filha era pequena, numa ocasião, ela teve uma febre repentina, muito rápido, e começou a subir a febre. Para quem tem criança sabe, febre quando aumenta rápido tem que correr para o hospital. E aquela febre não passava, naquele dia faltou energia, e até hoje a gente lembra dessa situação. Olha o que eu me meti. Eu cheguei em casa do trabalho, naquela ocasião a gente morava em Olinda, e eu olhei para o tanque de gasolina do carro, tinha pouco combustível, mas eu estava cansado. Aí falei para a Morgana assim, o carro tem pouca gasolina, mas eu não vou sair para abastecer não, porque o tanque ficava o posto ficava um pouco longe. E eu falei para a Morgana, olha, amanhã quando for para o trabalho eu paro no posto e abasteço. Tinha só 1,2 no máximo. E acredite, no meio da noite faltou energia e Yara pegou uma febre tremenda e o hospital não ficava tão perto. E agora? Esse sentimento de você ver seu filho doente, você não poder fazer nada, mexe demais com o pai. E eu precisava de quê? De fé. Por quê? Gasolina quase na reserva, sem energia, não tinha ar-condicionado, ventilador, nada funcionando. Eu precisava de quê? Aumentar a minha fé. Pasmem, 2 da manhã a gente pegou o carro, botou Yara no carro, a gente saiu devagarzinho por ali. Eu tive que desligar o ar-condicionado do carro para não consumir mais e não correr o risco do carro faltar gasolina antes de chegar no hospital. E foi um momento tenso. E a lição que eu tirei disso aí até hoje, quando a gente chega em casa e eu converso com o Morgana, o carro está com pouca gasolina, ela já faz assim, vamos no posto, volta. Pode ser a hora que for, a gente nunca deixa mais o carro com pouco combustível. Imprevisto, né? Porque faltou energia. Qual é o detalhe de faltar energia? Ainda que eu chegasse no posto de gasolina, não ia poder abastecer. Isso 2 horas da manhã, entre Olinda e Recife. Foi uma situação tensa. E aí eu falo isso porque são essas situações que a gente precisa trabalhar a nossa fé. Quando a gente vê alguém que a gente ama e não consegue fazer nada. O centurião romano, ele tinha um servo, era alguém querido, alguém importante para ele, mas ele não podia fazer nada. E aí ele demonstra uma fé tremenda, quando Jesus fala, olha, lá no versículo 10, Mateus 8:10, ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Por que Jesus destaca bem Israel? Porque ele veio para os judeus. Eu falei da mulher cananeia, só o fato dela ser cananeia já criaria uma barreira tremenda, por quê? Ela não era do povo prometido. Ela veio ao encontro de Jesus. Os discípulos a quiseram afastar. E muitas vezes a gente está agindo assim. Não é do povo judeu. Quem é o Israel de Deus hoje? É a igreja. E às vezes, muitas vezes, pessoas vêm aos nossos encontros e só por não ser crente confessado, a gente já cria uma certa barreira. Jesus, manda embora que está gritando muito, está fazendo muito barulho. A gente só não usa essa expressão. Mas muitas vezes, com as nossas atitudes, estamos agindo dessa forma. E aqui a gente precisa o quê? Ter fé. Pedir a Deus para aumentar a nossa fé e acreditar que Deus vai operar um milagre na vida dessas pessoas que vêm ao nosso encontro, que vêm ao encontro de Jesus. Não achar que aquela pessoa está perdida e não tem jeito para ela. Humanamente falando, esse servo, o centurião aqui, era algo que não podia ser resolvido. A filha da mulher cananeia também. O outro exemplo que a gente viu do garoto que caía com o espírito também. Mas Jesus curou todos aqueles ali. E o interessante é que todas essas situações citadas, as pessoas que foram alvo, objeto da presença de Jesus, elas demonstraram fé. É um pouco dessa fé, a gente não precisa de muito, um pouquinho dessa fé, aumentar um pouquinho mais, é suficiente para a gente passar pelas dificuldades que a vida nos apresenta. Jesus deixou bem claro, alguns acham que é figura de linguagem, outros não, acreditam que é literal, mas se tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, nós conseguimos mudar os montes de lugar. Então essa é a mensagem para essa manhã. Ter a nossa fé aumentada, pedir a Deus para aumentar a nossa fé, para passar, primeiro, por batalhas espirituais, que nós estivermos passando, segundo, por situações impossíveis, e terceiro, por situações da nossa vida pessoal que achamos que não tem solução, que não tem saída. Vamos orar?
Senhor Deus, Pai maravilhoso, queremos, ó Pai, agradecer mais uma vez, Senhor, esse dia maravilhoso. O Senhor tem nos dado o dom da vida, estamos vivos, queremos te louvar por esse dia, Pai. Agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque cremos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador, o nosso Redentor, e não podemos fazer nada sem Ti, Pai. Então vem, Senhor, aumentar a nossa fé, não só no dia de hoje, mas na nossa vida, para que possamos passar pelas dificuldades sem temer, sem achar que não tem solução, porque confiamos em Ti, Senhor. Nessa manhã, Pai, pedimos, ouve o clamor da Tua igreja, traz a Tua bênção, para que possamos ser testemunhas Tuas, ó Pai, e não repelir as pessoas, pelo contrário, que as pessoas se sintam atraídas e Teu nome seja glorificado. E assim nós louvamos o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Eu orando aqui, lembrei só de uma situação que tem muito a ver. Às vezes, quando a gente vê o noticiário no dia a dia, né, noticiário pesado, difícil, do que está acontecendo, guerra, mais guerra, problemas, já tivemos pandemia, e a gente pede a Deus o quê? Para não passar por esse problema, né? Aí eu pergunto, essa oração teologicamente está correta? Não. Por que não? Porque está escrito, está profetizado, e a gente vai passar por isso aí. Mas qual deve ser a minha oração? Orar a Deus para aumentar a minha fé, de forma que eu consiga passar por tudo isso aí sem me escandalizar nem me abalar. Essa é a ideia, esse é o entendimento, aumentar a fé. Vamos passar por guerra, já estamos passando, dificuldade financeira, crise moral no país, inversão de valores, o errado é certo, o certo é errado, corruptos sendo aplaudidos, tiranos sendo aplaudidos, mas eu vou me escandalizar e achar que é o fim, não tem mais jeito, me esconder no meu mundinho ali, não. Senhor, aumenta a minha fé para eu passar por tudo isso, dando glória e sabendo que no final o nome de Jesus será glorificado. Amém, meus amados? Amém. Pastor, quando